Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na casa de Paulo de Tarso para tecer comentários sobre o tema As Dores da Alma. Mas antes de iniciar a nossa palavra, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor da vida e agradecer. Deus, Pai de amor e bondade, ilumine a todos nós que nessa tarde e noite estamos aqui reunidos para mais um aprendizado, para mais um estudo dos ensinamentos que veio através do Mestre Jesus. Que a Tua paz e a Tua luz ilumine o nosso ambiente, ilumine nossos lares e todos os demais lares que estão sintonizados com as energias do bem, do amor e do carinho para com as pessoas que os cercam. Muita luz e muita paz, que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos tecer um comentário sobre as dores da alma. E o que é dores da alma, né? Ela está hoje colocada num livro, né, de autoria do espírito Hamed, através de sugestões do Livro dos Espíritos. Analisa a depressão, o medo, a culpa, a mágoa, a falta de humildade, o perdão, e dentre outros, né? Vários comportamentos nossos que ainda estão bem desalinhados com os ensinamentos do Mestre. Então, nós denominamos de dores da alma. E criando pontes entre a psicologia, a pedagogia, a sociologia, fazendo o leitor mergulhar no desconhecido de si mesmo. Então esse livro, eu até indico esse livro a pessoas que puderem, nesse final de ano, início de ano, estudarem esse livro. Porque nós, às vezes, o que nós fizemos? Nós pegamos um livro e fizemos uma leitura. Eu li o livro. Mas se nós tivéssemos que fazer uma ficha de leitura desse livro, nós teríamos uma grande dificuldade, porque na realidade praticamente não retemos nada dentro de nós. Então, quando não se retém nada, dificilmente vai se aplicar aquilo que se leu. Então, há necessidade, quando se faz uma leitura de um livro, mas nós temos que fazer ela raciocinando, fazendo uma introspecção, pensando naquilo que estamos lendo. O que aquilo nos serve, o que aquilo acrescenta em nossa vida. E esse livro, As Dores da Alma, é um bom livro para nós, nessas férias, fazer um estudo bem minucioso e refletindo frase a frase, parágrafo a parágrafo. E aí nós vamos, com certeza, ter um ano de 2021, aliás, um ano muito mais de paz, de progresso espiritual, porque nós vamos estar inserindo na nossa caminhada conhecimento. E isso nós precisamos fazer, porque em pedagogia escolar a gente sempre diz, eu só vou aplicar aquilo que eu aprendi, aquilo que está dentro de mim. Então não adianta nós lermos muitos livros se nós não conseguirmos assimilar quase nada. Então nós temos que começar a mudar o nosso modo de fazer a leitura e o aprendizado da nossa doutrina querida. Para iniciar então, nós vamos falar um pouquinho sobre a culpa, que é uma das dores mais complicadas que nós temos. Todos nós temos culpas, muitas culpas, que elas vêm conosco já há um bom tempo. E aí nós ficamos meio que sem saber o que fazer. Porque nós temos os nossos segredos íntimos e a gente às vezes não conta para ninguém. A culpa é, acima de tudo, uma incapacidade de lidar com a imperfeição básica da pessoa humana. Por isso que nós temos culpa. Porque nós não conseguimos lidar com as nossas imperfeições. E aí, então, nós ficamos numa dificuldade muito grande para podermos caminhar e fazer progresso nessa vida. A culpa é a não aceitação de quem nós somos. Essa é a culpa. Eu não aceito aquilo que eu sou. Eu sou uma pessoa ainda que tenho muitas dificuldades, muitos defeitos.
Então, quando a gente chega lá no espelho da nossa casa, vocês façam isso, aproveitem e olhem para você aqueles espelhos grandes, não aquele só do rosto, mas aquele que a gente vê o corpo inteiro, e converse com a pessoa que você está vendo lá do outro lado, e comece a fazer essa autoanálise de você. Quantas culpas tem aqui dentro? Às vezes eu vou a psicóloga, a psiquiatra, ao terapeuta, mas mesmo assim, às vezes, eu não consigo me libertar. Eu vou no atendimento fraterno, quem é cristão da Igreja Católica vai no padre, se conversa com o padre, enfim, conversa com todos, né, os irmãos das outras religiões cristãs, e a gente às vezes não consegue se libertar. Então a culpa nos traz uma grande imperfeição, tá, que não deixa nós progredirmos. A culpa vem exatamente da falta de coragem de reconhecer que não somos o que acreditamos que deveria ser. Essa é uma das grandes dificuldades. Por isso, a culpa bloqueia a nossa percepção sobre nós mesmos e impede que uma reflexão sobre as possíveis causas de nossos erros. Uma pessoa que carrega uma forte culpa dentro de si não para analisar os motivos ocultos que levaram a errar. Ela simplesmente se pune pelo erro cometido. Então é exatamente isso. Todos nós erramos, uns mais, outros menos, mas todos nós continuamos errando. Desta forma, como eu pretendo perdoar alguém se eu mesmo não pratico o auto-perdão? Então aí é uma das questões que nós temos dificuldade também imensa de perdoar. Porque eu tenho culpa, eu não me perdoo a mim, eu não vou perdoar o outro. Porque eu acho que o outro também tem culpa, eu não posso perdoar ele. Somos seres em evolução, num planeta de prova e expiação. Erramos, devemos aprender a reconhecer as falhas e assim com a melhor maneira de repará-las. O prolongamento da culpa ou remorso, tá, sem qualquer esforço para corrigir o erro, torna-se desperdício de tempo e força, uma mera reclamação. Deve-se tomar atitudes para corrigir de forma a não desperdiçar o nosso tempo, tá? Devemos ter esse cuidado. Nós, como espíritas, sabemos que esse tempo que temos aqui é um tempo precioso. E certamente, se deixar esse tempo se esvair, teremos grandes karmas lá no plano espiritual. Teremos grande sofrimento, porque vamos ver que deixamos fluir o tempo, que é um bem mais precioso que nós temos como espírita, como seres que caminhamos nessa jornada terrena. Jesus nos deixou a mensagem que devemos perdoar incansavelmente, quanto for necessário. Erros são cometidos e continuarão a existir enquanto não alcançarmos a perfeição. Nós também temos que ser humildes. É outra dor da alma, né? Nós temos que ser humildes. A humildade é que vai nos deixar ver que nós não somos perfeitos e que nós erramos. Nunca será tarde para pedir desculpa e consertar as falhas. Neste momento a gente tem que dizer isso. O que nós fizemos no nosso final de ano? Será que consertamos as nossas falhas? Será que fomos lá e pedimos desculpa pelos nossos erros cometidos em 2020? Ou simplesmente estamos trazendo junto conosco para 2021? Até quando vamos levar essa culpa conosco? Até quando vamos levar esse orgulho, esse egoísmo conosco? Então, nós temos que sempre pensar, a culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus. Mas às vezes nós deixamos isso. A nossa fé realmente ela é muito pequena, praticamente quase não existe. Muitas pessoas sofrem por anos ou até décadas com o sentimento de culpa. Uns não conseguem sequer ter a noção que está acontecendo
e acabo não tomando as rédeas da situação para solucionar o problema. O remorso não é considerado uma coisa impossível, pois a culpa pode provocar mudança num comportamento que não for adequado. O espírito Joana de Ângeles, vejam o que a nossa irmã diz, psicografado pelo nosso brasileiro Divaldo, nosso irmão Divaldo, nos diz que a culpa é geradora de graves distúrbios e deve ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam. A lembrança negativa entorpece o entusiasmo para as ações edificantes, a única portadora de esperança para a libertação da culpa. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Viver na Terra será a oportunidade de descobrir as responsabilidades que temos diante de nossa existência. Joana ressalta que devemos nos reabilitar dos erros através de ações novas. Ela coloca exatamente isso. Somos a soma das tuas ações positivas, quitará o débito moral que contraíste perante a Deus. Então, nada mais é que da caridade. A caridade em toda a sua extensão. Então aí, pense que muitas vezes a culpa não é sua. Não fique procurando os culpados, mas o que poderá fazer para resolver o problema. O sentimento de culpa é um ótimo plug, tá? Para incidências obsessivas, uma vez que ele é muito bem manipulado pelos espíritos, né, das trevas, pelos nossos agentes das trevas, causando graves prejuízos à nossa economia espiritual, além de tolher passos de quem o estimula, provocando quadros de pessimismo, desânimo, desconforto íntimo, podendo mesmo, em casos mais graves e crônicos, levar à loucura e até mesmo à morte. Pela culpa, nós podemos chegar até ao desencarne físico. A nobre mentora Joana chega mesmo a afirmar, entre os flagelos íntimos que açoitam, né, o ser humano, produzindo inomináveis aflições, a consciência de culpa ganha destaque, pois se instala insidiosamente, qual o astro destrói e corrói as engrenagens da emoção, facultando a irrupção de conflitos que enlouquecem, decorrente da insegurança psicológica no julgamento das próprias ações. Um abismo entre o que faz e o que não deveria haver feito, suplicando com crueza aquele que lhe sofre a pertinaz perseguição. Então aqui a gente vê que ela até compara o sentimento de culpa como um ácido que corrói, né? Vai nos deteriorando totalmente. Então nós temos que imediatamente, nesse início de ano, pensar isso. Eu tenho culpa. Mas por que essa culpa? Porque nós fizemos várias coisas. E nós sabemos, cada um sabe o que fez de errado. Tem muitas pessoas que fizeram um erro pequenininho, outros fizeram maior, mas todos nós sabemos o que fizemos de errado. E o que estamos fazendo de errado. E que está nos dando culpa. Porque às vezes a gente faz alguma coisa que não deveria, mas a gente não tem culpa. Mas quando a gente fica com sentimento de culpa, isso deve ser solucionado. Eu tenho que buscar solução. Mas não é um milagre, isso não vai acontecer. Eu tenho que buscar solução e agir. Eu tenho que buscar solução e mãos à obra. Então essa busca de solução é que nós precisamos, às vezes, de um atendimento fraterno, de consultar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, enfim,
alguém que possa me ajudar. E ali é onde eu tenho que ter a liberdade para dizer para ele e me livrar dessa culpa e começar a trabalhar. Porque a culpa, nós podemos ter o arrependimento, mas só o arrependimento também não basta. Porque eu me arrependi, eu fiz aquilo, fiz aquele outro. Porque nós fizemos alguns atos na nossa vida que às vezes nós vamos ver que nós fomos os causadores. E aí é que é o grande problema. Tá? Nós às vezes separamos, nós às vezes brigamos, nós às vezes falamos mal da vida de alguém, nós às vezes fizemos alguma coisa que trouxe dano para alguma pessoa, enfim, várias coisas. A gente vai vendo assim, como a gente tem culpa em muitas coisas. Porque a gente pode ter culpa até em pensamento, não só em ações, mas em pensamento. A gente às vezes, quando não está bem, a gente pensa, demora que fulano desaparecesse da minha vida, se morrer seria melhor, mesmo me libertaria. Vá que a pessoa venha a desencarnar. Está o sentimento de culpa instalado. Puxa, eu pedi isso e agora ela desencarnou. Será que foi o meu pensamento que fez ela desencarnar? E aí eu não sabendo se foi ou não foi, eu fico com a culpa. E como é que eu vou tirar essa culpa de mim agora? Não adianta eu ir lá na doutora, na psicóloga, no terapeuta e dizer, me dá um remedinho para me tirar a culpa. Não tem. Isso não tem. Isso eu que tenho que ser ajudado por esses profissionais tentando resolver os meus problemas. Quantos casamentos são desfeitos quando a culpa é minha? Eu começo a fazer uma análise interna minha e começo a ver como eu fui grosseiro, como eu fui estúpido, como eu fui isso, como eu fui aquilo, e agora eu estou sentindo que realmente eu fui o culpado. E pior que a vida dela ficou pior agora. Tá? Quando terminou, ela ficou uma pior, porque quando a pessoa está bem, até a gente nem fica com grande culpa, mas quando a pessoa vai ladeira abaixo, a gente fica com aquele sentimento de culpa. E isso nos dá uma tristeza muito grande. Então a culpa, ela nos carrega pela vida inteira às vezes. Quando alguém, infelizmente, naqueles momentos mais difíceis da vida, inventa de fazer um aborto. Olha quanta culpa essa mulher tem, quanta culpa essa mulher carrega. E não, às vezes até o próprio homem, porque às vezes o próprio homem, o namorado ou o marido, ele também incentivou para que fizesse aquilo. Então aí fica aquela culpa eterna. Puxa, agora eu estou vendo que eu fiz errado. Antes eu não achava que era tão errado. Era aquele momento difícil, eu tinha que tomar uma decisão e fiz isso. E aí leva aquela culpa, às vezes, para o resto da vida. E às vezes desta encarnação para outra encarnação. Então nós temos que trabalhar isso dentro de nós, imediatamente. Tá? Buscar resolver isso. Ir à luta. Nós temos tantos meios para resolver. Porque a doutrina espírita nos dá essa autorização para fazer isso. Ou seja, de ir à luta, trabalhar, fazer outras coisas. O arrependimento das pessoas a maioria das pessoas já fez coisas de que arrependeu-se mais tarde e sentiu remorso por isso. Talvez tenhamos falando com raiva com alguém, ou tenhamos sido indelicado, tá? Ou demasiadamente agressivo, sem motivo, ou talvez tenhamos pego algo que não nos pertencia, ou cobiçado algo de outra pessoa. Talvez tenhamos espalhado invenções ou rumores sobre outra pessoa. Até podemos ter prejudicado seriamente outra pessoa. Então, tudo isso são questõezinhas que nós vamos acumulando dentro de nós, nas dores da alma, que nos levam a ter culpa. E aí, quando nós entendemos isso, o que nós ficamos? Arrependidos. Mas só arrependimento basta? Não adianta me arrepender. Eu tenho que não fazer mais, aprender a não fazer mais isso e começar a trabalhar para quitar essas faltas que eu tenho com a lei de Deus. Eu tenho que trabalhar. Tá? O tempo que permanecemos no corpo físico é preciosa oportunidade de crescer, aprender e ser feliz. Nem sempre valorizamos a vida, aproveitando adequadamente as oportunidades que nos são oferecidas. Nem sempre. Então, muitos de nós, nesse momento de final e de início de ano, às vezes estamos só. Mas vamos fazer uma autoanálise. Por que eu estou só?
O que que houve? Por que que eu não busco alguém? Ah, porque eu sou muito egoísta, porque eu sou muito agressivo, porque eu sou muito possessivo. Aí nós vamos ver que nós temos uma série de defeitos, são dores da alma, que são em milhares. E aí nós vamos lá ver, peraí, e por que que eu estou fazendo isso até agora comigo? Por que que eu não mudo? E aí a gente diz, pois é, né? É que a gente não quer mudar. Essa é a verdade. Nós não queremos mudar. Nós viemos na casa espírita, nós assistimos a palestra, nós tomamos o passe, nós fizemos o atendimento fraterno, nós fizemos o ESG, nós fizemos, enfim, o DAFA, mas nós não mudamos. Nós não aceitamos fazer a mudança, porque nós achamos que estamos certos. E isso chama o quê? Egoísmo e orgulho. Muito forte dentro de nós, sem nenhuma humildade para reconhecer que ainda necessitamos do outro. Quantos de nós temos dificuldade de pedir o perdão? De ir lá e dizer, meu irmão, eu vim aqui hoje porque eu errei contra ti. Eu acho que eu dei causa àquela desavença. Então me desculpe, me perdoe se eu fui marrudo, fui agressivo, eu te disse coisas que eu não devia ter dito, mas me perdoa. Mas a gente não faz isso. Mas se eu for lá e ele não aceitar. Mas isso é um problema dele se ele não aceitar. Mas eu fui lá e fiz a minha parte. Então, essas dores da alma, nós não podemos levar para 2021. Não podemos continuar com ela em 2021. Nós precisamos trabalhar essas dores que nós temos hoje na nossa alma. Tá? Porque se nós não fizermos assim, vamos cada vez mais avançando na idade, levaremos isso até o final dessa existência, perdendo essa oportunidade maravilhosa, e aí quando tiver a volta, que lá no plano espiritual vão continuar com elas, ela não nos liberta, e quando voltarmos para o mundo de prova e expiação, teremos ainda que provar isso, se nós já superamos essas dificuldades ou não. Porém, nunca é tarde para recomeçar. Não existe nada que não possa ser recuperado ou que esteja irremediavelmente perdido. Os momentos é sempre um novo tempo para a vida, nos presenteia com ciclos de renovação. Dê a você mesmo outra chance e quantas mais sejam necessárias. Faça um novo programa de recomeço, dessa vez com a ajuda de alguém, para que não haja novas quedas. Porém, se ocorrerem, inicie de novo a jornada. Não há idade para que se veja um novo tempo, para viver numa nova vida. Não se arrependa mais pelo tempo perdido, nem se culpe por isso. Aproveite o arrependimento que surge e a torne como um marco para o recomeço. Livre-se da culpa, saia da inércia e continue a busca de sua felicidade. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que a culpa e o arrependimento caminham quase que junto. E nós temos que fazer essa mudança em nós. Nós temos que trabalhar isso em nós. Assim, nós também vamos ver que a próximo passo nosso vem uma outra coisinha que nós temos uma dificuldade imensa, que é o perdão, que está aliado também a uma dor da alma, porque essas coisinhas tudo junto é um emaranhado, então não é tão simples viver. A gente pensa assim, é simples viver, basta fazer assim. Não é uma receita de bolo. Cada um de nós tem as nossas dificuldades, uns mais, outros menos, mas nós temos que aprender isso, nós temos que ler. Nós vamos lembrar do nosso querido Mestre Jesus, que fez aniversário agora dia 25, tá? E que ele possa sempre estar junto de nós no nosso pensamento, porque nós vamos pensar o que ele disse. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Não sei, mestre, eles foram embora. Vá e não peques mais. Olha o que ele diz, ele não foi lá e disse, estava errada, não, ele não condenou ninguém. Mas quando chega Pedro para ele e pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Em verdade vos digo, Pedro, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele determinou a Pedro que o perdoasse sempre.
todas as coisas que fossem feitas contra a ele ou qualquer outra pessoa, que nós deveríamos perdoar. Simplesmente, a pessoa, ao perdoar, se livra de um peso que não merece e nem precisa carregar. Então, meus irmãos, nós vamos pensar assim, quem é o beneficiado no perdão? Sou eu. Unicamente eu. O outro não vai se livrar de passar depois nas barreiras da lei, lá no crivo, na peneira lá da lei de Deus. Mas eu sei que não vou levar até o final da existência um fardo que não é meu. Então, por isso que é muito vantajoso perdoar. Imagine, pois, que se um irmão, caminhada, ofende, o que ajudaria tanto a ti quanto a ele guardar o rancor de uma situação de que nada poderá mudar. Então é nesse sentido. Nós estamos aqui pensando o que nós vamos fazer com o perdão. E aí nós vamos fazer um estudo mais aprofundado do perdão também, mas tecendo comentários. Nós vamos ver o que nosso mestre diz, nosso mestre Jesus, o que está aqui nesse livro, né? Que eu também me peguei com um auxiliar, né, para meus estudos de hoje, que é o Ave Luz. E ele fala alguma coisinha do perdão, ao qual eu pensei e achei extremamente importante. E até vou lê-lo, peço desculpa. O perdão verdadeiro, meu filho, é aquele que esquece as faltas. O mais verdadeiro ainda é aquele que não existe, porque somente pode perdoar se fores ofendido. Quando chegares ao tempo de não te ofenderes, para que o perdão? Olha a profundidade desse ensinamento do Mestre. Então nós às vezes temos essa dificuldade tão grande de perdoar, como coisa que nós estamos sendo vítimas. Será que somos vítimas mesmo? Nós que sabemos que já vivemos ontem, e ontem, será que somos vítimas nesse momento? Ou simplesmente nosso orgulho fala mais alto, nosso egoísmo fala mais alto, e nossas vaidades, nossa ciumeira, isso tudo fala mais alto do que os ensinamentos do Mestre. Então, nesse livro, esse estudo do perdão é maravilhoso. Se alguém também quiser, tiver vontade, nas férias poderão fazer um belo estudo dessa obra, que chama-se Ave Luz, do espírito João Nunes Maia, do autor é João Nunes Maia, tá? Então vocês poderão comprá-lo aí nas livrarias, tem, tá? E é um belo estudo onde ele faz uma conversa com Jesus, tecendo comentários sobre as dores da alma. E aqui sobre todas as dores da alma, quase todas as dores da alma, porque ele fala do ouvir, da gratidão, do companheirismo, da solidariedade, do entendimento. Tudo isso são coisas que nós vamos aprendendo para que essas dores não fiquem tão pesadas aqui dentro de nós. Mas ele continua quando ele diz: mas é bom que comece do início, para que te sintas os seus mais lindos benefícios no correr do tempo pelas avenidas do espaço, encontrando os meios e as alegrias de perdoar, sem provocar ofensa, somente para ter o prazer de esquecê-la. Olha o que ele escreve, é algo assim fantástico. É necessário muito cuidado na prática dos preceitos que nos traz a todos. Aonde o fanatismo chega, a verdade não é vista. É indispensável que o bom senso seja uma defesa constante e uma vigilância permanente. O perdão desentulha todos os miasmas de que a mente, porventura, se tenha feito portadora. Ele irriga todos os canais do sistema nervoso, que a invigilância se esquecera de cuidar. Ele dá vida ao coração,
porque purifica o sangue em toda a sua extensão. Ele acelera o entusiasmo de viver e é forte motivo para a alegria perfeita. Se não experimentasse essa virtude, faça-a visível na tua vida. Seja procurar melhorá-la. E aí depois ele vai e continua. Meus filhos, o perdão tem um alcance imensurável. Ele beneficia quem perdoa, mas traz ensinamento secreto a quem ofende, mostrando ao ofensor o valor da tolerância e o tesouro da harmonia. Pessoa violenta, seja por natureza ou por perturbação espiritual, diante do perdão se sentirá um clima benfazejo, com consequências do esquecimento de suas ofensas, vai compreendendo o valor do perdão e passa a envergonhar-se de si mesmo, procurando modificar suas atitudes. Começa a fazer o bem, se queres mostrar que faz aos outros. A consciência empenha-se em desculpar-se do que os seus instintos inferiores inspiram. Então aqui nós estamos vendo que ele continua, falando do perdão, a profundidade que é. E aí nós vamos perguntar para nós mesmos, por que será que a gente não faz isso? Por que será que nós ainda temos dificuldades imensas de perdoar? Será que nós somos porque esse orgulho, essa vaidade, Porque nós temos essa dificuldade. Nós vamos vendo assim uma historinha, que aqui nós vamos contar agora, para chegando ao final quase da nossa palavra dessa tarde, e ele diz assim, uma história inspirada nos nossos corações, sobremaneira, fala sobre uma mulher nascida em uma época difícil, na cidade de Magdala. Vocês devem saber, né? E aí ele chega e diz assim, chama-se Maria. Contam-nos alguns evangelistas que carregava em seu psiquismo a presença de 7 demônios, tendo sido curada por Jesus. Hoje, através da doutrina espírita, aprendemos que tais demônios eram verdadeiros espíritos, ainda ignorantes, voltados temporariamente ao mal. Afastaram-se de Maria sob a imposição moral do Mestre. Entretanto, cabe-nos salientar que, se não voltaram a importuná-la, foi devido ao mérito que ela acumulou através de sua reforma interior. Fazer aqui o passo obsessão não é suficiente. Há necessidade de nós fazer essa reforma interior. Humberto de Campos conta no livro Boa Nova, de forma emocionante, a história do encontro entre Maria e Jesus. Ela, curvada pelo peso de sua culpa, carregava no íntimo muitas dores, nascidas do remorso constante. Abre seu coração atormentado a Jesus. Abra seu coração atormentado ao nosso Mestre. Fale com Ele, conte para Ele. O grande sábio aponta novos caminhos. E o caminho foi esse. Ame Maria. Ame muito. Ame os filhos de outras mães. Escolha a porta estreita. Nada de acusações. Apenas um pedido. Que amasse muito. Sem nada a esperar de volta. Foi o que ela fez. Aqui está a resposta para nós. Após a crucificação de Jesus, decidiu seguir os discípulos
na divulgação da Boa Nova. Entretanto, aqueles homens encharcados de preconceito negaram-lhe a companhia. Teve que ficar à margem do Tiberíades, em lágrima, cheia de saudade e dor. Foi quando viu chegarem na cidade diversos leprosos em busca do Mestre. Não sabiam que ele já não pertencia àquele mundo. Queriam ouvir a sua voz, ouvir os seus ensinamentos e, quem sabe, conseguir a tão almejada cura. Maria não hesitou, buscou-os e em todas as tardes passava a divulgar os ensinamentos que houvera aprendido com o amigo nazareno. Porém, em pouco tempo, aquelas pessoas foram expulsas de Cafarnaum e ela, com o mentor, com o melhor sentimento de que dispunha, acompanhou para longe dali. Seguiu seus dias cuidando diuturnamente daqueles doentes, amparando-os, tentando minimizar as suas dores, a sua fome e as suas tristezas. Entretanto, depois de algum tempo, percebeu manchas roseadas em sua pele. Estava com hanseníase também. Sentindo que o final se abeirava, decidiu procurar pela mãe de Jesus, Maria, e por João, seus amigos diletos. Seguiu para Éfeso, mas não conseguiu adentrar a cidade, caindo pouco antes de sua entrada. Logo após o desencarne, viu-se novamente às margens do mar da Galileia, encostada em uma grande árvore. Ao longe, aproximou-se Jesus, com os braços abertos, a dizer: Maria, já passastes a porta estreita, amaste muito, vem, eu te quero aqui, eu te espero aqui. Então aqui a gente vê a abnegação de Jesus. Então quando ela realmente começou a amar, e é isso que nós temos que fazer, amar, simplesmente amar. Mas nós às vezes não fizemos isso. Nós às vezes somos bastante reticentes. Nós às vezes temos vergonha de dizer: eu errei, me desculpe, eu preciso da tua companhia, fica comigo. Se quer ficar, quer, mas se não quer, paciência. Mas nós temos que dizer isso. Às vezes o nosso orgulho impede que nós façamos isso. E aí nós ficamos com as dores da alma, carregando ela, e vamos levar junto para as novas moradas na casa do Pai. É por isso, meus irmãos, que a doutrina espírita é a doutrina espírita. Ela nos esclarece, ela nos diz que já vivemos ontem, que agora estamos nessa melhor fase da nossa existência e que teremos um amanhã, que depende muito de tudo o que fizermos hoje. Vamos aproveitar essa oportunidade, esse início de ano, para fazer um ano diferente. Vamos fazer a paz, com aquela mãezinha, com aquele paizinho, com aquela vozinha, com aquela tia, com aquele cunhado, com aquele irmão, com aquela vizinha, com aquele vizinho. Vamos lá nos reconciliar com eles. Para nós espíritas, isso vai ser muito pesado se levarmos daqui para lá. Porque nós já sabemos, e a quem mais foi dado, mais será exigido. E não vamos deixar que eles partam também levando essa mágoa de nós. Então vamos nos apressar, rapidamente. Vamos pegar o telefone, vamos pegar ali, passar um WhatsApp, vamos mandar uma mensaginha, vamos fazer uma mensagem de voz, se não temos condições de falar de voz viva. Porque nós temos que amar. Esse foi o ensinamento que o nosso Mestre Jesus nos deixou, para que as dores da alma possam ser amenizadas. Que nós não sejamos egoístas, não sejamos teimosos, porque nós somos teimosamente, sabemos que não é o certo, mas continuamos fazendo assim. Sabemos que não é o certo, mas continuamos fazendo do nosso modo, do nosso jeito, do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito, quer seja errado ou certo, é do meu jeito.
E aí a gente quer errar, às vezes a gente não quer errar sozinho, mas não é assim. Nós queremos errar sozinho, nós sabendo que estamos errados, certamente as dores da alma vão ser muito maiores ainda. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, possa sempre estar junto de todos nós, nesse novo ano que começa. Que o nosso Brasil possa ser amparado, que o nosso mundo terra possa ser iluminado. E que esses momentos difíceis que estamos vivendo, sob essa pandemia, possa nos dar a certeza que tudo passa e que teremos dias maravilhosos, logo, logo. Acreditando nisso, possamos nós ser felizes, buscar a felicidade e espalhar essa felicidade, né, para todos os recantos, para todos os nossos familiares, mostrar a alegria de viver. Nós espíritas temos que ser alegres, muito alegres, porque nós sabemos que a alegria faz parte da nossa vida. Então nós temos só motivo para ter alegria. Quantas belezas nosso Pai Maior nos deu. Isso tudo é motivo de alegria, de felicidade, de saber que não estamos passando por qualquer dificuldade, não é em vão, que teve o ontem, e nós hoje estamos aqui caminhando, tentando nos burilar um pouquinho mais. Que a paz do Mestre de Jesus possa estar sempre junto de nós e te agradecemos mais uma vez por esse momento brilhante de estarmos aqui tecendo comentários sobre os ensinamentos do Mestre. Meu muito obrigado, que assim seja.